Faz sentido casar hoje em dia? Eu traí ele, e aí agora ele é orgulhoso e não aceitou. Se fosse com você, você aceitava? Aí é uma questão pessoal, né? Mas comigo não é assim, traição pra mim é sinal de relacionamento. Hoje o sentimento é pouco, não vou mentir. Eu ainda tenho sentimento por ela, porque foi um amor de 26 anos. 28 porque foi 2 anos de namoro. Que foi carência. A pessoa me deu muita atenção, cuidou de mim e ele não tava mais cuidando. Eu tô ficando muito sufocada, não tô legal, tô com depressão. Ela tá saindo mais triste, e você como que tá? Eu tô tranquilo, tô até mais animado, porque eu precisava, né? Eu preciso tomar minha vida. E então eu precisava desse divórcio. Tô feliz porque ela concordou. Como que tá se sentindo? Horrível, né? Porque sempre a vontade do homem. Talvez você esteja relaxando em casa, tomando um café e de repente vem essa pulga atrás da orelha. Será que vale a pena sacrificar sua própria liberdade e patrimônio, correndo o risco de perder tudo num divórcio? Pois é, a pergunta tem mexido com muita gente. E a pedido desse inscrito, Matheus Souza, que sugeriu esse tema para um vídeo, eu vou dar a minha opinião sobre será que vale a pena casar hoje em dia com tanta lei que favorece a parte da mulher e como a palavra dela tem mais poder e suficiência no âmbito do casamento. Então, antes de começar o vídeo, deixa o like, comente, compartilhe, se inscreva, deixa um valeu demais, hype bastante o vídeo para chegar ao máximo de pessoas possíveis. E se você gosta aqui do conteúdo, deixe nos comentários o próximo tema que você quer que eu dê minha opinião e faça um vídeo, beleza? Então, chega de enrolação e vamos para o vídeo. Olha que interessante, dados recentes do IBGE mostram que os brasileiros estão se casando cada vez menos. Em 2022, por exemplo, foram apenas 970.041 casamentos no país, e se divorciando cada vez mais. Foram 420 mil divórcios em 2022, um aumento de 8% sobre 2021. E para tornar tudo mais instigante, o tempo médio do casamento vem caindo. Caiu cerca de 16 anos em 2010 para 13,8 em 2022. Esses números já estão frio na barriga em muita gente. Então o papo de hoje vai ser franco e com um toque de opinião pessoal, já que o canal é sobre isso. Tipo uma conversa entre amigos, sabe? Mas sem fugir dos fatos. Eu vou falar sobre expectativas sociais, os papéis tradicionais, entre aspas, e modernos dos homens e das mulheres, as leis brasileiras relacionadas ao casamento, alguns dados estatísticos que ajudam a entender o cenário e também sobre os dilemas emocionais que rondam quem pensa em casar. Amor, solidão, parceria e confiança. No fim, a ideia é refletirmos juntos sobre casar ainda vale a pena? Então já vou começar falando praticamente o que seria o casamento agora nos dias de hoje. Mano, praticamente ninguém quer casar, principalmente os homens. Vocês veem nas redes sociais que a grande maioria dos homens não querem casar ou até mesmo ter um relacionamento estável, assim, entre aspas, com as mulheres. Porque vejam só, você vê, as mulheres cobram de tudo dos homens, desde que tem que ser um provedor, tem que ser alto, tem que ser... tem que ter corpo atlético, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter uma conta bancária, tem que ganhar bem, isso e aquilo. E trazendo a realidade aqui do Brasil, do brasileiro médio, né, o homem médio brasileiro, a gente não consegue suprir, entre aspas, as necessidades das mulheres que elas tanto querem, né? Porque, que nem já disse num vídeo anterior, que eu vou deixar aqui no card, é muito real ganhar mais de 5 mil por mês, cara. O brasileiro médio, trabalhador CLT na vida, que trabalha mais que ela 6 por 1. E ele é cobrado de tudo, cara, que nem também da altura. Da altura média do brasileiro é 1,73 m, 74, 75. Aí já vai caindo já a régua, né? E muitos homens também vêm naquele dilema, cara, se eu ter uma união estável, eu posso... Vocês sabem que tem mulheres de mau caráter que só querem ferrar a vida do cara, e se amanhã depois, por exemplo, elas colocar uma medida protetiva, você estando na sua casa e ela também morando com você, você é obrigado a sair da sua casa e ela pode fazer uma limpa daquilo tudo que você conquistou, sem ao menos você ter a chance de se defender. E também na questão, por exemplo, se ela tiver um filho, se ela for mãe solo, mãe solteira, se amanhã ou depois ela entrar na justiça e conseguir, à medida que você pagar uma pensão socioafetiva, você já entra naquele dilema, cara, eu não sou o pai biológico da criança, eu vou pagar uma pensão até ela completar a maioridade, dependendo até pagar a faculdade, e detalhe, você e o pai biológico também. Se a justiça determinar que você tem algum vínculo afetivo com a criança, independentemente se você, sabe, tipo, conviveu pouco
dependendo do tempo, você vai pagar, sabe? E também na questão da divisão, né, do patrimônio, da comunhão total de bens, né? Se você casar com a comunhão total de bens, você pode perder metade do que você construiu. E também fora outras complicações, né? Porque hoje em dia as mulheres estão assim. Não generalizando, cara. O vídeo não é generalizando as mulheres, mas grande parte das mulheres hoje em dia, que a gente vê nas redes sociais também, no dia a dia, que a gente convive. Eu, por exemplo, já vi vários casos assim, que até uma vez eu perguntei para minhas amigas, né, parente, assim, mas por que você espera do homem? Elas falam assim, eu espero que o homem seja, que ganha isso, que me leve em tais lugares, que me proporcione experiências novas, que eu nunca tive, isso e aquilo. Aí eu perguntei para elas, tá, mas aí o que vocês têm a oferecer pro cara? Mas eu ofereço a minha presença, eu ofereço a minha companhia, e você é uma dona de casa? Cara, é mentira, cara. A maioria das mulheres, só pelo fato delas serem mulheres, elas oferecem apenas a companhia delas, entre aspas assim, só que a visão delas hoje em dia tá tão distorcida que elas vêem nas redes sociais de mulheres dando conselhos para elas que tem que exigir do homem fazer isso, fazer... O homem tem que fazer tudo para a mulher, tem que se deixar, tem que dar uma ilha paradisíaca para elas e ainda é pouco. O cara tem que fazer de tudo. E mesmo o cara fazendo de tudo, vocês veem nas redes sociais com essas mulheres aí, que a maioria também são frustradas, sendo sincero, cara, a maioria delas são solteiras, até tem relacionamento, mas nunca fica firme com a pessoa, porque nunca vai estar satisfeita, nunca vai suprir aquele ego que elas têm, né, de serem validadas, isso e aquilo, e a maioria das mulheres que aconselham as outras, cara, o cara faz de tudo. Aí elas dizem assim, mas ele fez um mínimo ainda pra você, você merece mais. O cara já deu o sangue, o corpo e a alma para a mulher, fazendo tudo ao agrado da mulher, porque o homem é assim. Pelo menos pra mim. Se eu amo a pessoa, se eu gosto da pessoa, eu gosto da companhia dela, cara, eu não vou medir esforço pra proporcionar o melhor pra ela, independentemente das minhas condições. Eu vou proporcionar aquilo que está no meu alcance, sabe? Que eu tenha condições. Se amanhã depois eu crescer na vida, começar a ganhar mais dinheiro, começar a construir mais patrimônio, eu vou ter o prazer de proporcionar aquilo pra minha mulher. Independentemente se... nas condições atuais eu proporciono, sei lá, levo pra ela comer um lanche na esquina. Eu tô fazendo o meu melhor naquilo que eu posso, cara. Às vezes eu tô deixando de comprar as coisas pra mim, pra agradar ela, porque o homem é assim, cara, na minha visão, eu como homem, na minha visão, a maioria é assim, cara, independentemente das suas condições, você vai proporcionar o melhor pra ela e dependendo até você faz coisas que fogem da sua alçada, tanto na parte financeira, sabe? Você quer proporcionar porque você sabe que aquela pessoa é importante para a sua vida, que você vê um futuro com ela, né? Construindo família, tendo filhos, isso e aquilo. Só que hoje em dia a mente das mulheres está tão deturpada que elas exigem de tudo, cara. O cara pode fazer de tudo, mas nunca vai ser o suficiente para elas. Cara, é triste isso porque os relacionamentos, que nem a maioria, o sonho das mulheres, cara, pode perguntar a qualquer um. Vocês sabem o tipo de mulher também que faz um tipo de conteúdo assim, que a maioria também sonha em casar, sonha em construir uma família. O sonho praticamente de todas as mulheres é casar, né? Até a relação na mídia, né? Filmes, em séries, em livros, que a mulher é o sonho da mulher, casar isso e aquilo. Entrar de branco, entrar com véu, isso e aquilo, a festa. Só que hoje em dia a mente delas tá tipo assim, eu vou querer o cara seja perfeito. E não existe cara perfeito, assim como também não existe mulher perfeita. Só que a cabeça delas tá assim, se o cara faz no alcance dele, por exemplo, proporciona uma certa experiência, mas nunca vai ser o suficiente, elas sempre vão julgar os homens, sempre vão condenar os homens, vão dizer que os homens são fracos, que os homens são Nutella, que não existe mais homens. Vou deixar também aqui no card explicando isso. Nada vai ser bom o suficiente para agradar elas, independentemente do que o cara proporcionar para elas. Vocês vêem nas redes sociais, o cara bem de vida, empresário, bem sucedido, um cara com uma lata boa, com uma oratória boa, o cara presença, e mesmo assim a mulher ainda trai o cara, a mulher separa do cara, nunca é o suficiente. E hoje em dia os homens estão abrindo os olhos, porque da questão, desde criança, pergunta uma criança para você ver, qual que é o papel do homem? A maioria vai dizer, tem que ser provedor, tem que proteger a família, tem que ser autossuficiente, não pode demonstrar sentimentos, tem que ser uma pessoa culta, isso e aquilo. Agora pergunto, qual que é o papel da mulher? O papel da mulher é que ela quiser ser,
bem entender. Só que aí a gente vê naquela questão, tá? Se é muito é cobrado, porque é pouco exigido. O cara tem que dar o céu e a terra pra mulher, ou independente do parceiro que ele tiver. E a mulher, por exemplo, ela, só pelo fato dela tá com você, ela já tá fazendo o papel dela. Agora eu te pergunto, pras mulheres, o que é mais difícil? Você trabalhar, você ralar, você dar seu sangue e suor, você perder a qualidade de vida, perder seu tempo, perder... às vezes você deixa de fazer as coisas que você ama pra, né, trabalhar, pra proporcionar aquilo. E, em contrapartida, a outra pessoa só tem que estar lá. Qual que é mais fácil de ser? Entende? Por isso que muitos homens vêm daquele dilema. Cara, eu prefiro investir em mim, porque em vez de investir em um relacionamento que a outra parte não tem nada a me oferecer, que vocês sabem bem o que eu quero dizer, e eu vou investir meu tempo, vou investir meu dinheiro, eu vou investir minha qualidade de vida por um relacionamento com uma pessoa que só está comigo porque eu tenho proporcionar algo para ela. Entende? Aí muitos caras preferem investir em si mesmos, como, sei lá, no seu corpo, no seu intelecto, nos seus hobbies, buscar ter um patrimônio maior, né? Crescer tanto intelectualmente como fisicamente. Aí nesse dilema que entra, vale a pena casar? Na minha opinião, depende muito do parceiro que você está, né, se conhecendo, se relacionando. Porque, cara, analisa bem como a pessoa te trata. Analisa bem os sinais que ela te dá. Se ela é tanto homem quanto mulher. Analise bem os sinais que o seu parceiro está proporcionando. Se ele só está com você pela questão que você tem a oferecer, que você pode prover para ela, e ela não, tipo assim, não ajuda você a crescer, tipo, não te apoia em nada, ela também não busca evoluir como pessoa, como ser humano, cara, é um dos sinais que você tem que colocar um pé atrás. Cara, eu vou engatar esse casamento, eu vou casar, porque a maioria dos homens casam por pressão, cara. Que nem, você já viu vídeos da internet que tem uma mulher aí que sempre, eu acho que ela pinta a unha de uma cor assim, que é o sinal que pro cara pedir ela em casamento, que ela sempre força o cara a pedir um casamento. E você vê nos comentários, é a verdade. Se o cara ama você de verdade, cara, ele não vai medir esforço pra que, por exemplo, que é o auge, né, dos relacionamentos, casar com você. Que nem vocês vêem no relacionamento, às vezes a pessoa fica namorando a mulher 5, 10 anos. Aí termina, não casa. Aí ele conhece uma pessoa hoje, passa 2, 3 semanas, um mês, já casa com a pessoa. Por quê? Porque independentemente se o homem gostar da pessoa, se o homem vê um futuro com você, e ele não tem aquela pressão, né, de que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, ele simplesmente gosta de você, quer você como parceira da vida, ele não vai medir esforço para casar, por exemplo. Agora, se ele é pressionado, se ele é isso, aquilo, vocês veem, possivelmente acontece com algum par de vocês, ou até mesmo com vocês. Vocês veem que a pessoa tá no relacionamento 10, 15 anos, nunca casou, só vive junto. Aí eu termina, conhece uma pessoa, já casa. Aí muitas delas ficam frustradas porque não existe um homem de verdade, que os homens estão isso e aquilo, mas a gente vê como que são os relacionamentos de hoje em dia, como que é tratado na questão, quais que são os papéis das pessoas no relacionamento. Aí a gente tipo assim, o homem é cobrado para ser um homem tradicional, né, assim, entre aspas, o tradicionalismo do homem, que tem que ser um homem provedor, que tem que ser isso e aquilo. Já a mulher não quer meio que fazer o papel tradicional da mulher, que vocês sabem muito bem que é. Elas querem ter um comportamento de alguém que não está em um relacionamento sério, só que exige tudo, que é um relacionamento tradicional, isso, aquilo. Mas aí é que nem aquele ditado, a mulher quer ser tratada como princesa, como rainha, mas trata o homem como o bobo da corte. Ela quer um castelo, quer isso, aquilo, mas ela não ajuda a pegar um tijolo para construir. Aí entra naquele ditado, cara, os homens estão errados de não quererem casar? Sejamos sinceros, eles estão errados. Para as mulheres agora, eles estão errados. Eu não estou generalizando, mas olha para esse lado. Tudo aquilo que praticamente muitos homens evitam do casamento por causa da questão que eu já disse antes, cara. Falsa acusação, que a gente vê casos de pessoas famosas que acabaram com suas carreiras, acabaram com suas vidas por uma falsa acusação. E a pessoa que acusou, né, a suposta vítima, a vida dela seguiu normalmente. Falsa acusação, medida protetiva, pensão socioafetiva. Até na questão, por exemplo, assim, se a mulher saca o celular e começa a gravar que você fez isso, aquilo, até comprovar que você não fez, que você é inocente,
A maioria dos casos que você já sabe, o cara vai de arrasta pra cima sem ao menos saber a história por completo, o contexto. Eu já fiz vídeos que uma mulher tava casada com um cara e ela queria separar, que ela tava traindo o cara. Aí ela começou a se jogar no chão, começou a fazer de vítima, isso, aquilo. Começou a ferrar a vida do cara completamente se o cara não tivesse gravado o celular e mostrado ela não tá fazendo nada com ela, isso, aquilo. Cara, possivelmente o cara tava preso, até coisa pior. E ela foi detida, assim, entre aspas, e ninguém sabe mais da história. E também daquele caso que a mulher, ela traiu o cara, né, que eu vou deixar aqui no vídeo, e a mãe do cara, sendo a própria mãe dele, apoiou ela, porque ele dava meio que mordomia pra elas, né, ele pagava a casa, dava conforto, isso e aquilo, e a esposa dele traiu ele, ela começou a se jogar, começou a se fazer de vítima, e a própria mãe dele apoiou ela, cara. Aí a gente vê, cara, o homem só é valorizado, que praticamente o homem que é cafajeste, assim, entre aspas, parece que é o cara que tem que dar respeito, né? Porque vocês veem, né? Essas mulheres só fazem esse tipo de coisa, esse tipo de situação para homens que vocês sabem muito bem o que é. Mas quando são homens, por exemplo, os cafajestes, os caras errados, entre aspas, você vê, elas nem traem. Porque se traírem um cara, vocês sabem bem o que acontece, né? Aí eu te pergunto, cara, o homem quer ser tradicional, né? Que é um homem que vê futuro, que quer construir uma família, que é isso, aquilo. Ele vê naquele impasse. Os relacionamentos de hoje em dia estão tudo praticamente liberais. O comportamento das pessoas não diz de um comportamento de um relacionamento saudável. As pessoas querem ser libertina, quer ter isso, aquilo. Aí, por exemplo, assim, na questão... meu passado não importa. Claro que importa, mano. Se o passado não importasse, não existiria antecedentes criminais. Aí a pessoa pintou e bordou no mundão aí. Fez o que queria. Aí chega uma certa idade, quero casar, quero isso, aquilo. Aí vê que a maioria dos homens não querem casar porque a maioria também puxa a capivara dela, o que ela fez no passado. Aí eles não querem engatar no relacionamento, aí eles são taxados como frouxos, que eles são taxados como os moleques. Só que, cara, o passado também importa, sim, independentemente que você fez ou deixou de fazer, o passado importa, tanto pro homem, tanto com a mulher. Por exemplo, a mulher, se você vai engatar num relacionamento que o cara você sabe o que, com as outras companheiras, que traiu as outras companheiras, você, como mulher, vai engatar num relacionamento com um cara desse? Cara, não vai. Não compensa, você vai engatar num relacionamento que todos as antigas ex dele sofreram tipo de agressão, sabe o que? Foram traídas. Você vai pagar pra ver? Você vai ter aquele senso de justiça que eu vou mudar o cara, que eu vou fazer isso, aquilo? Cara, você vai se tornar mais uma da estatística. É que nem os homens. A mulher pintou e bordou no mundo, fez isso, aquilo, ficou com N caras, tem um filho de cada pai. Você vê o padrão da mulher. Aí ela quer exigir alguma coisa, sendo que se ela tivesse no auge dela, se ela tivesse no auge da beleza dela, se ela tivesse sem essas coisas que ela fez no passado, ela ia dar bola pra você, ela ia dar moral pra você? Possivelmente não. Aí, a maioria opta por não querer se relacionar, independente se for homem ou mulher. Mas a questão é, vale a pena casar? Na minha opinião, depende muito. Depende muito do parceiro, depende muito do que você está querendo, né, no relacionamento. Se você ama aquela pessoa, se você vê que aquela pessoa quer construir um patrimônio com você, quer construir uma história com você, quer crescer junto com você, né, quer ter uma família, quer ter isso, aquilo, tem os mesmos princípios e valores que você, aí sim é um dos motivos, né, reais que você pode querer engatar num casamento mais para frente. Mas analisa tudo, cara. Não vá de cabeça num casamento, na vida, até no relacionamento, por pressão às vezes, né? Ou por medo de ficar sozinho, por medo de se sentir menosprezado, por medo de se sentir menor que isso aqui, inferior. Cara, tem que ser muito racional nessa questão. Mas enfim, essa é a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente da minha, deixe aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Até a próxima!